O meu nome é Ana Cláudia Longo, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a depressão em mulheres grávidas e sobre a depressão pós-parto. Os números variam um pouco de acordo com a pesquisa, de acordo com a fonte. Em relação à prevalência de depressão em mulheres grávidas no Brasil, tem dados que variam de 12% a 39%. Quer dizer, de 12% a 39% das mulheres grávidas no Brasil teriam depressão. E em relação à depressão pós-parto, tem um dado da Fiocruz de que essa prevalência é de 30%. Quer dizer, são números altos. Mesmo se a gente olhar o mais baixo, que seria 12%, ainda é um número alto. E além do sofrimento imediato, momentâneo, que a depressão nesse momento significa para essa mulher, ela também pode gerar complicações a médio e longo prazo, tanto para a criança como para a família como um todo. E é o que eu vou abordar ao longo desse vídeo. Uma gravidez na qual a mulher tem depressão é considerada uma gravidez de alto risco. Aumenta muito as chances da criança nascer prematura, da criança nascer com baixo peso e de ter outras complicações no parto. Além de que os sintomas da depressão acabam diminuindo o engajamento dessa mulher nos cuidados com a própria saúde, nos cuidados com o bebê, cuidados que ela precisaria ter, ela se sente menos motivada a ter. Existe uma questão cultural muito forte que romantiza a maternidade, como se todas as mulheres já nascessem sabendo ser mães. Embora de uns tempos para cá esteja se falando mais disso, ainda existe essa visão muito forte de que o momento que uma mulher está grávida, que ela está gerando um filho, é um momento 100% alegrias, é um momento mágico, onde nenhum problema acontece, onde não tem espaço para nenhum sentimento ruim. E nesse contexto cultural, muitas mulheres se sentem culpadas por não estarem bem, por não estarem felizes durante a sua gestação. Mulheres grávidas com depressão acabam tendo muito receio de serem julgadas pelos outros se elas expressarem que elas estão infelizes e que elas não estão tão empolgadas e tão alegres quanto parece haver uma expectativa de que elas estejam. O ser humano é capaz de sentir várias coisas ao mesmo tempo, inclusive sentimentos que se contradizem. É possível que uma mulher grávida ou que acabou de dar à luz ame o seu bebê e ainda assim se sinta triste, se sinta infeliz, se sinta cansada. É possível que uma mulher que já tem filhos mais velhos ame muito seus filhos e ainda assim lamente, se sinta triste pelas oportunidades que perdeu na vida por conta de ter engravidado. Um sentimento não anula e nem diminui o outro, eles podem existir ao mesmo tempo. E além de toda essa expectativa que existe de que a mulher esteja muito feliz por estar gerando um filho, um outro motivo pelo qual a depressão pode passar despercebida na gravidez é que existem alguns sintomas da depressão que são comuns na gestação. Por exemplo, sentir muito sono, sentir cansaço e sentir alterações de apetite, coisas assim. Porém, sensações de culpa o tempo todo, tristeza frequente e sem causa, isolamento social, querer ficar sempre sozinha. Esses são fatores que não são comuns de toda a gestação e que podem sinalizar uma depressão e que é preciso estar atento. As pessoas também podem achar que essas mudanças de humor na gestação são normais e esperadas por causa dos hormônios. E de fato, sim, as oscilações de hormônios na gestação podem afetar o humor. E existem alguns estudos que indicam que, por questões genéticas, algumas mulheres estão mais suscetíveis, estão mais sensíveis a essas oscilações de humor. Elas têm mais chances de serem afetadas por essa oscilação hormonal e desenvolver uma depressão. Mas mesmo assim, mesmo com essas oscilações hormonais, a gravidez é um momento de muitas transformações na vida de uma mulher e nós não podemos deixar de observar isso. Não se pode deixar de observar o ambiente, as condições nas quais essa mulher está vivendo
e achar que é só os hormônios, achar que é só biológico. É uma mudança muito grande na vida de uma mulher, que representa a saída de uma zona que ela já conhecia, uma zona segura, para outra zona totalmente nova, que tem um acréscimo de responsabilidade sobre ela muito grande. O nascimento de um filho, principalmente se for o primeiro filho, exige de uma mulher repertórios comportamentais que nunca foram exigidos dela, exige habilidades que ela nunca precisou ter, e são muitas, não são poucas, e ela vai ter que aprender tudo isso aos poucos, na prática, muitas vezes na tentativa e erro. Ela precisa aprender a trocar fralda, fazer o bebê dormir, precisa aprender a identificar por que o bebê está chorando, se ele está com fome, se ele não está, se ele está com frio, se ele está com calor, aprender a acalmar o choro dele. Enfim, uma série de coisas que quem tem filhos vai saber dizer muito mais do que eu. E esse momento de novas experiências, de novos aprendizados, pode ser verdadeiramente incrível para uma mulher que planejou isso, para uma mulher que planejou engravidar, que quis engravidar, uma mulher que tem uma situação financeira e familiar estável, uma mulher que tem um companheiro presente, que o pai do bebê está ali, ajuda, é presente. Só que para uma mulher que engravidou sem querer, que engravidou sem planejar, que o pai do bebê deu no pé ou não ajuda em nada, uma mulher que não tem uma situação financeira estável, vive em constante preocupação com as contas para pagar. E se essa mulher não conta muito com a família dela para ajudar ela, se sente meio sozinha com aquele bebê, esse momento de responsabilidades e de ter que aprender coisas novas é muito estressante, é muito difícil. E uma mulher que tem depressão vai ter muito mais dificuldade de entender as necessidades do bebê e de atender essas necessidades do bebê. Ela não está bem o suficiente para conseguir cumprir toda essa responsabilidade, para conseguir atender toda essa demanda. E, consequentemente, a construção do vínculo entre a mãe e o filho já começa prejudicada. Se não houver nenhuma intervenção, pode ir acontecendo uma escalada de problemas ao longo do tempo. Essa criança que se desenvolve sem ter as suas necessidades atendidas, ela tem chances maiores de ter problemas de comportamento na escola, de ter transtornos psicológicos na adolescência e na fase adulta, de não ter uma boa relação com essa mãe. As coisas vão indo ao longo do tempo e vai virando uma bola de neve. E é muito fácil simplesmente apontar o dedo, criticar e julgar. É muito fácil simplesmente acusar essas mulheres de não serem boas mães, de não estarem fazendo tudo o que elas precisariam fazer, só que isso não ajuda em nada, nem ela e nem a criança. O que essas mulheres precisam é de uma boa rede de apoio. Elas precisam ter com quem contar, precisam ter quem as ajude, precisam ter um pai, um companheiro presente que divida as responsabilidades com a criação do bebê. Elas precisam de uma família e de profissionais da saúde que as entendam e as ajudem, ao invés de apenas julgá-las e criticá-las. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre a depressão pós-parto e a depressão na gestação. Se você está grávida e não se sente tão feliz assim quanto parece que você deveria estar, saiba que você não é a única. O vídeo de hoje era isso. Deixa o like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, tô deixando o link aqui embaixo.